Vamos à última parte do nosso Sem Tabus de hoje, respondendo às suas perguntas. Fique à vontade, escreva para nós, mande sua pergunta, pode vir pelo Facebook, melhor que seja inbox, que seja por mensagem direta, para que fique só entre nós, não é? Pode também fazer o mesmo usando o nosso Instagram e pode mandar e-mail também, semtabus@novotempo.com, para que nós possamos trazer aqui o programa, as suas questões e possamos ser úteis respondendo a você, convidando profissionais que possam nos ajudar, como tem acontecido, como acontece mais uma vez hoje, com a presença da fisioterapeuta, especialista em sexualidade da mulher, em saúde da mulher e também formanda em psicologia, palestrante, autora do livro, coautora do livro Conversa Íntima e atendendo o nosso convite aqui no Sem Tabus mais uma vez. Estávamos falando sobre dor no momento da relação sexual, queixa que muitas mulheres fazem. Por que sentir dor no momento em que espera-se prazer? O que acontece? E então trouxe na sua resposta especificamente o vaginismo, por exemplo. O que é o vaginismo? Então, o vaginismo ele é uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico. Então, essa musculatura ela pode ser contraída de forma voluntária, mas ela, em algumas situações, vai entrar em contração de forma involuntária. Então, por exemplo, no momento do orgasmo, existe uma contração involuntária do assoalho pélvico. E também no caso do vaginismo, onde por algum bloqueio realmente psicológico, por alguma questão mal resolvida, essa mulher ela pode vir a fechar o seu corpo para a relação sexual. Então, muitas vezes, Darleide, a gente ouve falar sobre a religião sendo um fator que influencia para o desenvolvimento do vaginismo. Porque, infelizmente, na religião, a gente não sabe lidar com as questões sexuais como deveríamos. E aí a gente vai colocando esse medo, essa apreensão em cima da pessoa e ela acaba casando, desenvolvendo vaginismo. Eu já atendi mulheres que tinham 7 anos de casada e nunca tinham tido uma relação sexual completa, com penetração. Então, é um tipo de problema que não adianta eu querer resolver só fisicamente. É claro que a fisioterapia ela vai ajudar demais nesse processo, mas a gente também precisa tratar o que levou essa mulher a desenvolver esse vaginismo. Será que foi alguma crença que foi mal estruturada na infância, na adolescência dessa mulher? Será que foi algum trauma sexual? Talvez ela possa ter sido vítima aí de um abuso sexual e acabar tendo esse reflexo. Às vezes ela tem uma concepção equivocada sobre o sexo mesmo. E ela acha que o sexo é errado, que o sexo é pecado, e o corpo dela acaba respondendo, se fechando. Então, o vaginismo, gente, a pessoa não contrai a musculatura do assoalho pélvico porque quer, né? É uma contração involuntária. Essa mulher, de forma involuntária, vai se fechar ali no momento da penetração. Às vezes ela é aquela mulher que tem desejo, que consegue se excitar, que fica lubrificada, mas na hora de colocar o pênis, ela trava. Muitas mulheres que eu tenho atendido, elas têm trazido a ideia de que a vagina dela é uma coisa muito sensível. Mas minha vagina não vai dar conta desse pênis. E ela tem um imaginário realmente de que essa vagina ela é sensível, ela vai se machucar. E às vezes em uma simples consulta onde essa mulher pode olhar a vagina, pode colocar o dedo dentro da vagina, ela vai entender de forma didática que esses músculos eles só estão ali no máximo 3 centímetros para dentro da vagina. Depois é só tecido elástico, essa barreira ela está só na entrada da vagina. Então, um trabalho educativo precisa ser feito para que essa mulher entenda o corpo dela, entenda que nesse primeiro momento vai ter realmente os músculos que vão estar ali contraídos, mas que ela pode aprender a relaxar esses músculos. Então, tão importante quanto contrair também é relaxar. E o trabalho que é feito frente ao vaginismo é exatamente de dar essa percepção para a mulher de relaxamento. É muito difícil que essa mulher consiga evoluir de um vaginismo sozinha. Então, é importante que ela procure ajuda profissional. Então, geralmente, quem vai trabalhar
tanto o psicólogo como também o fisioterapeuta. A gente tem uma fisioterapeuta que ela é destaque no Brasil, que trabalha só com vaginismo. O nome dela é Débora Pádua. Ela tem Instagram, ela tem canal no YouTube. A gente pode encontrar facilmente o serviço dela. Ela tem uma clínica especializada só em vaginismo. E a gente pensa assim, né? Será que tem demanda? E a clínica dela está lotada de gente. Então, muitas mulheres que sentem algum desconforto, às vezes até permite a entrada do pênis, mas não é uma coisa confortável, né? Então, assim, a dor, ela precisa ser curada. Ela não pode aparecer no momento da relação sexual. Então, é bacana que procure ajuda. Que é difícil associar dor e prazer no mesmo momento, né? É. Pintou a dor, como é que faz? Então é isso, mas o bom é saber que tem como mudar esse quadro. Isso é fundamental, não é somente como no outro dia nós falamos de uma mulher que ela disse que desde sempre, quando iniciou a vida sexual, a dor já veio junto e passado muito tempo ela ainda não encontrou uma forma de sair. Mas é que muitas vezes se faz silêncio, acha que o problema é só seu, acha que você é uma pessoa anormal. Quando você me diz de uma clínica especializada, em São Paulo tem essa clínica, esta e outros trabalhos feitos, com uma demanda grande de pacientes, ou seja, não é só você. Agora, se você cruzar os braços, continuar cruzando as pernas e evitando buscar ajuda, então você está escolhendo ou decidindo por si só permanecer nessa situação. Mas, dizemos a você, está perdendo boa coisa na vida, usufruir de um prazer que o próprio Deus dá a mim e a você a condição de senti-lo. Então vamos para mais uma pergunta. Todo ato sexual deve ter gozo para ser pleno? Essa é uma pergunta bem bacana, porque a gente às vezes mistura, né, a questão do orgasmo com a satisfação. E o que dá essa sensação de plenitude é você sair da relação sexual satisfeita, feliz com o que aconteceu. E para as mulheres em especial, o orgasmo não vai acontecer todas as vezes. A gente fez uma pesquisa um dia desse, uma enquete rapidinha, e a gente descobriu no Instagram que 60% das mulheres não tinham prazer em todas as relações sexuais. Mas se a gente pergunta logo depois se você está satisfeita sexualmente, elas dizem que estão. Então depende muito ali realmente do ciclo menstrual, o seu momento de resposta, né? Se você está numa fase aí estrogênica, vai ser tudo bem mais fácil para alcançar o orgasmo. O orgasmo ele é importante, mas ele não precisa ser buscado de uma forma assim incessante. Existem pessoas que são muito fixadas nisso, né, na questão do orgasmo. Então a gente tem que entender que satisfação é diferente de orgasmo, né? A relação sexual ela pode te deixar satisfeito, mesmo que você não tenha alcançado o orgasmo naquela relação sexual. Outra coisa que sempre aparece junto com essa pergunta também é a questão de alcançar o orgasmo juntos, né? Homem e mulher juntos ali no mesmo momento ter o orgasmo. E é uma coisa difícil também de acontecer. Então a gente sabe que é mais fácil alcançar o orgasmo primeiro a mulher, para depois o homem ir lá e alcançar o orgasmo dele. Mas que isso não vai acontecer juntinho em todas as relações, né? E a gente geralmente fala assim, é melhor que a mulher alcance primeiro, porque depois que o homem alcançar, vai vir o período de resolução, onde o pênis vai esvaziar, não vai ter mais sangue, não vai ter mais ereção, e aí vai ficar mais difícil, né? Então é importante que a gente entenda que orgasmo não vai acontecer juntinho. Sempre? Sempre não. E quando acontecer, você fique bem feliz, porque, né, os dois conseguiram alcançar juntos, mas geralmente não acontece ao mesmo tempo. E outra questão que acaba vindo junto com isso também é a questão do orgasmo ser clitoriano, vaginal, e aí a gente precisa entender a estrutura ali, né, feminina. Então, essa estrutura feminina do clitóris, ela na verdade não é só aquela pequena porçãozinha, aquela bolinha que a gente vê ali por fora da vulva. O clitóris, na verdade, ele abraça a vagina através dos bulbos e ele tem uma raiz, né? E ele é um órgão grande, é um órgão que está ali em toda a região genital. Então, independente de você ter o orgasmo pelo estímulo do clitóris ou você ter o orgasmo pela penetração, o órgão responsável por
prazer, por esse orgasmo, é o mesmo, é o clitóris. Então, quando eu falo que eu tenho orgasmo vaginal, eu estou sendo redundante. Porque, na verdade, o orgasmo ele vem sempre do mesmo órgão, que é o clitóris. Que interessante que a forma com que você traz essa informação, associando o prazer ao clitóris, especificamente, mesmo dizendo que há uma distinção, é recorrente ouvir dizer que há uma distinção entre o prazer provocado diretamente com a estimulação do clitóris ou com a penetração, duas coisas distintas. E a forma como você traz, então, põe ele no centro da questão. É sempre ele o responsável. Sempre ele. O clitóris, ele é sempre o responsável pelo prazer, pelo orgasmo. Agora, se ele for estimulado na penetração, você vai ter o que as pessoas comumente chamam de orgasmo vaginal, o que é muito mais difícil. 40% das mulheres têm orgasmo vaginal. E já o que é mais fácil é quando ele é estimulado, né? Ali na região da glande mesmo, né, do clitóris, e aí ele acaba sendo estimulado e a mulher tem um prazer muito mais fácil, que aí mais de 60% das mulheres vão relatar que alcançaram o orgasmo por esse estímulo. Mas é sempre o mesmo órgão, sempre é o clitóris o responsável pelo prazer. Isso é interessante, inclusive, Darleide, para os homens, porque muitos homens, eles acham que a penetração é o que gera o prazer máximo para a mulher. Inclusive, alguns têm a confusão de achar que quanto mais profundo penetra o pênis, mais prazer essa mulher tem. E não é verdade. Então, a mulher, ela não tem nem essa sensibilidade dessa profundidade da penetração. E ela só vai ter essa sensibilidade se caso ela não for excitada adequadamente. E aí a vagina dela não alongou e ela pode vir a sentir dor nessa penetração. Mas bem preparada, ela não vai ter nem essa percepção da profundidade da penetração, não. Também considero que, ao falar sobre o estímulo do clitóris, pode-se pensar que deva ser sempre com o toque das mãos. Mas eu penso que se há uma posição que seja adequada para o casal, se este homem tem essa consciência, esta mulher consegue facilmente falar sobre o que ela está sentindo, como ela se sente melhor, essa estimulação também é feita diretamente pelo pênis no clitóris. Sim. Porque a gente acaba dissociando demais, separando uma coisa da outra, mas se essa proximidade, essa intimidade com o casal também é possível se utilizar dessa maneira, e no final das contas vai ser sempre via clitóris, então, e via vagina do mesmo jeito, né? Então, é interessante sempre a gente pensar que esse estímulo, Darleide, ele precisa ser bem cuidadoso. Pois é. Porque os homens, eles estão acostumados, por exemplo, a fazer uma pressão, homens que se masturbam, por exemplo, eles estão acostumados a fazer uma pressão grande no pênis e muitas vezes quando eles vão fazer esse estímulo no clitóris, eles usam a mesma pressão. E aí vale ressaltar que o homem tem lá na glande 4.000 terminações nervosas, enquanto que a mulher tem no clitóris 8.000. Então, é um órgão extremamente sensível. Então, se ele vai com uma mão muito pesada, esfrega demais, a sensação que essa mulher vai ter não vai ser de prazer, vai ser de dor. E ela vai gemer, mas vai ser de dor e não de prazer. Então, é interessante a gente pontuar que esse estímulo ele tem que ser orientado mesmo pela mulher. Se está bom, como é o movimento que ela fica feliz, e ele fazer adequadamente aí para alcançar o prazer. E novamente dizer que essa mulher deva ter essa compreensão e esse conhecimento para ela mesma também. Até lembro de que muitas vezes nós mulheres vamos dizer, eu não quis, ou não quero, não estou com vontade. É sempre ele quem sente prazer, é sempre ele que fica satisfeito e nunca eu. É que às vezes também nós não nos demos conta de que também é responsabilidade nossa lidar melhor com o nosso próprio prazer. Muitas vezes há mulheres que dizem, eu acho que o meu marido só me usa para fazer sexo, mas é que a gente também não se permite
usar, vou colocar isso entre aspas, dizer, se utilizar das ferramentas possíveis de ficarmos satisfeitas também junto com esse outro. Também é sua vez, também é o seu momento, também, mas ao menos precisa conhecer-se. Por isso, a gente faz sempre aqui o Sem Tabus com muito boa vontade e com uma certa pretensão de ser um momento didático, terapêutico, fazendo você pensar sobre essas questões como algo necessário, longe de qualquer ideia de pornografia, de qualquer ideia de fantasia, que mais da vida prática. Eliane, muito obrigada. Aí você se despede dos nossos amigos ali de casa, os internautas, enfim, os seus seguidores, os nossos seguidores, para a gente se encontrar num outro momento. Foi muito bom estar aqui com vocês e o que eu quero deixar de recado para você é que vale a pena você conhecer o seu corpo, vale a pena você saber exatamente a função do seu órgão sexual, conhecer, distinguir ali cada uma das partes e pensar que sempre é bom aprender um pouquinho mais. Então, tanto a mulher precisa conhecer sobre a resposta do homem, como o homem também conhecer sobre essa resposta feminina, para que vocês possam ter um relacionamento mais saudável, crescerem juntos, inclusive na relação sexual. É isso, muito obrigada, Deus abençoe. A gente se encontra aqui num próximo Sem Tabu. Sempre muito bom ouvi-la com clareza, com segurança e com simplicidade. É muito confortável falar sobre sexo com uma profissional como você. Obrigada. Então vamos lá, a gente se encontra aqui no Sem Tabus na próxima semana. Eu te espero, nós te esperamos. Cada convidado que vem aqui, cada tema proposto é com o intuito de fazer bem a você. Tenha uma excelente noite, aproveite para pensar, descansar e a gente se encontra com as energias renovadas para continuarmos juntos a nossa caminhada como homens e mulheres. Até lá!